Boa tarde a todos. Boa tarde também às pessoas que nos acompanham através do Zoom nas suas casas. Vamos então começar a sessão. Estou a ver que já algumas pessoas estão a cumprir esta boa prática de pôr os seus microfones em silêncio, o que ajuda realmente a que depois o som da sessão seja o mais claro possível para as pessoas que estão a acompanhar a sessão. E por isso, em primeiro lugar, as boas-vindas aqui a esta sessão online da apresentação das Memórias Navais, e vou então passar a palavra ao Sr. Embaixador Rosalã, que nos acolhe aqui neste lindíssimo palácio. Senhor Almirante Alexandre da Fonseca, ilustre Presidente do Conselho Superior da Chipre, diretor das edições da Revista da Marinha, que publica a prestigiada revista incontornável para quem se interessa pelas coisas do mar e das marinhas portuguesas, editor da obra que hoje lançamos ao público, As Memórias Navais. Excelentíssimo Sr. Comandante Orlando Temes de Oliveira, coordenador de edição deste livro. E também, se me permitem, uma palavra especial para a senhora professora, doutora Anabela Rita, e para o Sr. Comandante Monteiro Marques, ilustres apresentadores destas Memórias Navais. E, finalmente, uma última palavra para o Sr. Professor Doutor João Martins Freire, compilador e organizador desta coletânea de textos sobre a vida das marinhas portuguesas dos próprios autores. Senhor Almirante, desejo dar as boas-vindas a todos e cumprimentando-os em nome do Presidente desta Sociedade Histórica da Independência de Portugal, Dr. José Ribeiro de Castro, que, por compromissos inadiáveis e já assumidos há longo tempo, pede desculpa pela sua ausência. Cabe-me a mim, assim, a honra de ser eu a recebê-los nesta vossa casa, que, diga-se de passagem, está muito mais dignamente representada e presente na figura do Sr. Almirante Henrique Alexandre da Fonseca, quer pelos seus próprios méritos, quer pelo facto de desempenhar atualmente as funções de Presidente do Conselho Supremo da Chipre. É também uma honra para mim, Sr. Almirante, poder estar aqui hoje falando pela primeira vez em público, nesta minha primeira qualidade de Vice-Presidente da Chipre, pois nada me daria mais prazer do que se me ver associado à extraordinária figura do editor desta obra, o Sr. Almirante Henrique da Fonseca, personalidade ímpar nos anais desta Marinha de Guerra, da nossa Marinha de Guerra, que se impôs desde a sua entrada na Escola Naval como um dos elementos mais prestigiados, cultos e profissionalmente mais válidos desta nobre carreira, a que o nosso país tanto deve. Nesta minha carreira de diplomata, durante 43 anos no estrangeiro, nunca tive dúvida que eram os nossos marinheiros, os nossos homens da Marinha, os que melhor nos representavam no exterior e com quem mais tinha o prazer de trabalhar. Desculpem o tempo que estou a tomar, pois sei que não vieram aqui para me ouvir, mas também gostaria de poder falar sobre o que eu gostaria de poder era falar sobre o mundo que este livro me impressionou e me ensinou, fazendo-me relembrar alguns dos lugares por onde também passei ao longo da minha carreira, como a Guiné-Bissau, por exemplo. São notáveis algumas das descrições que devemos ler nestas páginas, mas para muito melhor falar disto, estão, felizmente, duas personalidades, pelos seus conhecimentos literários de marinha, nos darão uma muito mais útil lição. Muito obrigado, portanto, a todos que nos cheguem e que tornaram possível este interessantíssimo livro. Não direi como o Garcia Marques, na apresentação de um livro, confesso que não o li, mas não gostei. Eu confesso que li este livro e gostei muito. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Embaixador João Rosalã, Vice-Presidente da Direção da Sociedade Histórica, e quem agradeço, enfim, a simpatia das suas palavras.
Cumprimento também os companheiros de mesa virtual, o professor João Moreira Freire, autor do livro, e a professora doutora Anabela Rita e o comandante Monteiro Marques, apresentadores. Cumprimento também todos aqueles que se juntaram nesta apresentação. Nas sessões deste tipo, espera-se do editor que diga que razões o levaram a editar o livro. Devo dizer que recebi diversas vezes textos do livro através da internet, inicialmente não sabendo de onde é que eles vinham. E alguns dos textos recebi de mais que um originador, mas rapidamente compreendi que vinham do João Moreira Freire. O João Moreira Freire contatou comigo uma vez à entrada do Clube Militar Naval e disse-me que queria falar e gostaria que as edições Revista de Marinha editassem o livro. Eu só tinha lido alguns dos textos, mas disse logo que sim. Não conhecia todos os textos, mas conhecia o João Moreira Freire há muitos anos. Estivemos juntos no Colégio Militar, onde ele era uns 3 anos mais velho do que eu, e também na Escola Naval. Durante as nossas carreiras na Marinha e na vida nunca nos cruzámos muito, a não ser já nesta fase final, já anos reformados, em que nos começámos a encontrar em sessões deste tipo, apresentações de livros ou conferências, enfim, eventos similares. E com a coordenação do comandante Temes de Oliveira, rapidamente se fez tudo o que havia para fazer e aqui está o livro à vossa disposição. É a nossa modesta contribuição para divulgar e facilitar o acesso a um conjunto de textos que são traços da nossa cultura marítima. E é algo que as edições Revista de Marinha fazem com muito prazer e com muito gosto. Resta-me agradecer à Sociedade Histórica, na pessoa do Vice-Presidente da Direção, o Embaixador, a organização desta sessão. Agradeço também à professora doutora Anabela Rita e ao comandante João Monteiro Marques terem-se disposto a apresentar esta obra. Agradeço ao João Moreira Freire ter tido confiança nesta mini-editora para editar a sua interessante obra e agradeço também à Escola Naval por ter autorizado a utilização de um óleo de Adolfo Geraldes Pinhalver, óleo que utilizamos na capa do livro. É um quadro muito bonito, enfim, embora seja parte deste processo, julgo que ficou muito bonito. Quero agradecer aos autores dos textos originais, onde foram retirados os certos. Muitos já faleceram, mas felizmente alguns estão vivos e para eles os meus agradecimentos. Ao comandante Augusto Alves Salgado, agradeço o seu interessante prefácio e ao comandante Paz Vilas Boas a cuidar da revisão do texto. E ao comandante Temes de Oliveira, meu parceiro nesta atividade, mais uma vez agradeço a sua incansável coordenação. E já agora também agradeço à tipografia lausanense o seu excelente trabalho, sempre a horas, sempre cumprindo os prazos, o que entre nós nem sempre acontece. Editar um livro é sempre uma aventura. Por vezes não conseguimos vender um número significativo e lá ficam a produzir os sótãos. É, portanto, um conforto à partida ter-se o patrocínio, ter-se o apoio de uma empresa que garanta a aquisição de um volume significativo de exemplares, assegurando o sucesso, ou pelo menos a viabilidade financeira do projeto. Gostaria, assim, de agradecer publicamente à firma Nazaré Boats o patrocínio que deram a
esta obra. Nazaré Boats é uma firma jovem, sediada na Nazaré, que constrói embarcações, barcos-casa, de apurado design e de acabamentos de elevada qualidade. Bem-haja à sua administração o apoio que deram a este livro e votos de muito sucesso no mercado internacional onde opera. Agradeço também às firmas que apoiaram este projeto, adquirindo um conjunto de livros, nomeadamente à Multa dos Pescadores, à Induma, à Conforme na Lusa, à Empel e à Administração do Porto de Sines. A lista não está fechada, se mais algumas empresas quiserem apoiar este projeto, estamos disponíveis para isso. Repescando uma sugestão do engenheiro Silva Dias, no e-mail em que ele manifestava o desejo de adquirir um livro, ele sugeriu que nós, enfim, que seria interessante também que as bibliotecas das escolas secundárias tivessem esta obra. Nós, a editora e o autor, como acordo, decidiram que por cada 3 livros vendidos, vamos oferecer um livro a uma escola secundária. E o Moreira Freire, não sei se tenciona aqui isto, mas julgo que já enviou 30 ou 40 livros para escolas secundárias e vamos enviar mais. Naturalmente que também vamos oferecer esta obra à biblioteca da nossa Alma Mater, da Escola Naval, do Instituto Universitário Militar e também, naturalmente, à Biblioteca da Sociedade Histórica. Terminando. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de começar por saudar o Sr. Embaixador Rosalém, enquanto vice-presidente da Sociedade Histórica. É a primeira vez que estou com ele nessa condição, portanto, uma saudação muito especial e a toda a direção. Uma saudação também muito especial ao Sr. Almirante Alexandre Henrique da Fonseca, presidente do Conselho Supremo, em breve o meu presidente também nessa condição, enfim, a quem devemos uma revista de Marinha em que muito tenho aprendido, e a quem devemos também a edição desta obra. Também uma saudação muito especial ao autor, ao Sr. Professor João Freire, por esta obra e por nos ter trazido muita da memória de uma marinha portuguesa que tanto tem dado de si ao mundo. Por fim, uma saudação a todos os colegas desta mesa virtual, ilustres colegas, que muito me honra ladear neste quadriculado que nós temos diante de nós. Uma saudação a todos aqueles que nos acompanham neste momento, fim de tarde, e um agradecimento também ao Sr. Almirante e ao professor João Freire pela confiança na minha apresentação. Eu, uma mulher que na Marinha deve ser olhada com alguma desconfiança. Há alguns mitos, algumas lendas relativamente à presença do feminino no mar, não é? E portanto, um agradecimento por esta confiança à reboot das lendas. Eu, já que estou a apresentar este livro, permitam-me que altere este fundo virtual e que apresente a capa do livro, que é realmente lindíssima, foi uma belíssima escolha. E saúdo também a editora, e o autor, enfim, o organizador e o editor por ela. Passaria então à apresentação da obra cuja capa funciona agora como pano de fundo. Bom, esta obra é uma obra que se intitula Memórias Navais e que está como que
encapada por 2 índices. E esses índices são particularmente importantes. Particularmente importantes porque nos trazem 2 tipos de informação muito diferentes. O primeiro índice estabelece uma espécie de visita, ou cria uma espécie de tour reflexivo do corpus literário que nos é apresentado, através de um ciclo de escrita que vai de finais do século XVIII até aos nossos dias. Esse é o corpus que nos é apresentado, só que esse corpus vai ser revisitado em função de uma ordem, que é a ordem da espuma dos dias, é a ordem de um convívio com os textos de 2 anos. Um convívio com as pessoas, com aqueles que, no fundo, constituem uma certa comunidade que é aqui evocada para utilizar uma expressão de Teolinda Gerção, desculpem, de vez em quando cai aqui assim a imagem, para utilizar a expressão de uma imagem de Teolinda Gerção, que está a ser homenageada este ano, pelos 40 anos de escrita literária, uma espécie de teclado transparente que volumetriza a experiência dos textos, a leitura dos textos, o sentido dos textos, a vibração desses textos. A compilação dos textos é-nos dada por uma ordem, que é a ordem pela qual eles foram revisitados. É uma ordem da memória, mas também uma ordem ditada pelas circunstâncias do momento que ditou a sua escolha. E o professor João Freire teve o cuidado de manter rigorosamente essa ordem convivial. Não é a ordem dos textos, é a ordem do convívio com esses textos, de uma certa comunidade. Ora bem, são cerca de 100 e é isso que nos apresenta o primeiro índice. O índice de uma viagem através de 2 séculos e tal de escrita, convocando a experiência do mar, a experiência da vida marítima. O objetivo desta recolha, o objetivo desta antologia, é um objetivo que é comentado, que é apresentado logo na página 16, no texto do nosso organizador, que diz assim: coube inteiramente ao compilador e organizador desta coletânea, que seguiu critérios conducentes à desejável obtenção de uma amostra representativa de temas e circunstâncias da vida marítima, de operações militar-navais, de episódios dramáticos ou picarescos, de lugares geográficos, classes profissionais e épocas, todavia sempre dentro da condição moderna que nos plasmou a todos. Este é o grande objetivo e, professora João Freire, eu diria que conseguiu largamente ultrapassar o seu objetivo. E felicito por isso. Ora bem, este objetivo está também informado de um imenso afeto pela vida marítima. E essa comunidade que funciona como teclado de convívio, teclado transparente de convívio durante 2 anos, é uma comunidade, claramente uma comunidade de afetos. É uma relação afetiva com essa memória do passado que chega até nós, através não apenas da seleção dos excertos, mas também daquelas notas introdutórias, contextualizadoras e de comentário
aos textos. Ou seja, o professor João Freire teve o cuidado de nos oferecer cada texto como uma página de vida, como uma página de um álbum de recordações, de recordações da nossa coletividade, da nossa memória coletiva, da nossa coletividade da vida no mar, com uma pequena nota introdutória em que salienta o que de mais importante como entrada de leitura considera dever salientar. E é, portanto, um texto folheado como um álbum de recordações. É uma literatura, um corpus literário folheado com esse afeto. Eu vou mencionar apenas alguns dos temas dessa amostra que chega até nós para a saborearmos. Vai desde uma memória da esquadra russa na Baía dos Tigres, em 1905, aliás, vai antes, vai desde a gênese do cargo do SEMA, ou seja, do chefe de Estado-Maior da Armada, como é que ele foi criado, os diplomas que criaram, no fundo, esse cargo e essa estrutura, como é que se deu a estrutura que ainda hoje nós temos connosco, vai desde aí até um texto de 1960 que é um diário e aqui eu irei lá no fim. Mas antes eu gostaria de partilhar alguns dos temas, a título de exemplo, alguns dos temas que nos traz este livro. Desde momentos em que nos fala da esquadra russa na Baía dos Tigres em 1904, ao combate ao tráfico de escravos em África, às declarações de bloqueio e neutralidade que Portugal fez, à educação física do homem do mar, já que falaram na importância da ginástica há pouco, à navegação aérea e ao problema dos ventos, e aí ouviremos duas vezes falar de Gago Coutinho, não é? À passagem do Equador e aos rituais que os barcos faziam, à praxe que os barcos faziam. Eu era miúda quando passei por essas praxes e lembro-me perfeitamente, era um episódio muitíssimo interessante, com o rei, enfim, o Neptuno, o rei dos mares, deus dos mares, não é? Que surgia, enfim, em todo o seu esplendor, até episódios como o episódio do porco que é alimentado a peixe e cujo cozinheiro tem, enfim, merece o seu castigo, não é? E ele é colocado em terra e só no regresso do barco é que vem a ser recolhido, ou seja, no fundo, o porco alimentado a peixe penso que não seria tão saboroso como seria desejável, não é? Portanto, quem tiver dúvidas poderá fazer a experiência. Bom, estes são alguns dos episódios, e muitos estamos a falar de praticamente 100 episódios, um dos quais é muitíssimo interessante e, enfim, de alguma forma traz uma memória do meu pai, que era um admirador da obra de Gago Coutinho, tendo trabalhado e estudado alguns dos seus relatórios. E Gago Coutinho surge num episódio em que atravessa um espaço imenso, fazendo, enfim, o seu estudo de horário e de diferenças horárias, fusos horários, etc., num ritmo aceleradíssimo, e, portanto, o professor João Freire fez, de facto, uma série de cortes que marcaram um ritmo vertiginoso no avanço da figura na nossa imaginação através do espaço, e, finalmente, temos Gago Coutinho a chegar ao seu objetivo, à sua meta, e a dizer que só tinha 2 segundos de diferença relativamente àquilo que deveria ser a hora
lá consagrada. Portanto, vendo um autor se quisermos, no trabalho e na execução da sua investigação, atravessando a nossa imaginação e promovendo nela um ritmo vertiginoso de travessia do espaço. Ora bem, mas este texto termina... eu diria então que, sem dúvida, temos no final um índice onomástico, geográfico, cronológico e de assuntos. Isto é particularmente interessante porquanto nos oferece entradas de leitura muito diferentes, por ordem alfabética, naturalmente, como são os índices remissivos, mas com uma indicação muito curiosa. Desculpa, eu noto que de vez em quando cai o vídeo, e peço desculpa. Mas tem aqui assim um momento em que nos fala de datas, e as datas surgem claramente elencadas, permitindo-nos fazer a travessia cronológica e a percepção da cronologia dos, enfim, do corpus que nós temos diante da nossa leitura. Mas o texto termina com um diário, umas páginas de um diário que foi feito, enfim, começou a ser redigido, enfim, com alguma dúvida do seu autor, e que termina assim: 20 horas e 5 minutos. Fine, fundeando em São José de Ribamar. Fiquei a bordo e meti-me na cama às 22 horas. Irritou-me a capital. Isto é altamente queirosiano. Desculpem chamar essa de Queiroz para aqui, ele não é mencionado, mas ele é um grande autor para mim, é o autor da minha predileção, e naturalmente eu achei isto uma forma, um fecho, se quisermos, extremamente queirosiano, porquanto nós a seguir somos fundeados com uma âncora. Isso leva-nos ao ciclo da própria antologia. Esse ciclo que foi cuidadosamente pensado pelo professor João Freire, certamente com base nesse convívio que menciona e no curso dos dias, na ordem dos dias, na espuma dos dias, mas sem dúvida com algumas infrações que ele não estará a confessar, porque também não é a altura de confissão, é a altura de ficção. Bom, essa abertura com a gênese do topo da pirâmide do mundo da Marinha, com o fecho exatamente num texto, através de um texto diarístico dessa mesma vida de Marinha, e com a âncora, leva-nos à percepção de que há um ciclo de construção de uma comunidade imaginada, que é o retrato de uma comunidade em movimento, em transformação, em metamorfose através dos tempos, que é a comunidade da vida no mar. Sendo certo que o mar não está isolado de terra. Pelo contrário, banha as terras, circunda as terras, afaga as terras, beija as terras. E, portanto, aquilo que nós vamos encontrar é, através deste texto, uma espécie de retrato que tem, sistémico, que tem uma gramática dessa comunidade, uma gramática do sistema, uma gramática do pensamento e do imaginário dessa comunidade, uma tópica, ou seja, um elenco de itens, de símbolos, de temas, de imagens e, no fundo, de tudo aquilo que contribui para o seu léxico, digamos assim. Também uma memória feita de paisagens, de fios, de episódios que constituem, digamos assim, um manancial ancorado
projetado numa cartografia que não é a de um mapa objetivo, insolitamente criado ali, não. É um mapa vivido, um mapa convivido, uma cartografia do nosso imaginário e do imaginário de Portugal no mundo, dos portugueses no mundo, dos portugueses atravessando o mundo, fazendo esse mundo novo, dando novos mundos ao mundo, transformando esse mundo. Em muitos momentos estava em combate, noutros momentos tiveram episódios de naufrágio, noutros momentos tiveram episódios de diálogo. Então, nós de facto temos ali uma das faces desse Portugal, rosto da Europa, de que nos falou Fernando Pessoa, mas de que nos falou também Camões, de que tantos nos foram falando, e que os velhos mapas alemães tentaram apresentar como cabeças da Europa toda, não é? Naquela antropomorfização da Europa que nós recordamos perfeitamente, uma Europa deitada, uma Europa confrontada com as fins do outro lado, o norte da África, o lugar do outro para a Europa, naquela altura, durante séculos, o lugar do enigma, o lugar das perguntas. E essas perguntas que as fins faz, essas perguntas são o estímulo para respostas aos enigmas da vida, da existência, que em cada momento, em cada época, cada comunidade vai dando. E com essa resposta, com esse par de perguntas-respostas, nós temos a representação comunitária, identitária, da cultura que vamos atribuindo, neste caso, a Portugal, outros casos a França, né? Mas datada, cada época forneceu, cada comunidade forneceu as suas respostas, respondeu de forma diferente aos enigmas da vida. Ora, de algum modo, o homem do mar, que aqui se faz apresentar, que o professor João Freire nos traz, um homem do mar com muitas faces, com muitas perguntas, com muitas respostas, é uma das versões, é um dos retratos possíveis do homem português, do homem europeu, do homem no teatro do mundo. Que mais dizer a isto, senão que isto é um manual para nos conhecermos? Garrett dizia que a função da literatura fornecer ao povo um espelho em que ele se mire. E nessa miragem estava em causa, naturalmente, o reflexo do sujeito que se quer conhecer, mas também um modelo de ideais, de códigos de ética, de moral, de praxes, práticas sociais e praxes, etc., que o homem pode ter em cada momento. Ora bem, nós temos aqui um manual que nos leva a conhecer o homem do mar, o homem português do mar, desde finais do século XVIII, encontro de culturas e que os seus projetos na sua caminhada, contingência, mas com os olhos postos nos seus ideais. São as utopias que os movem. Não esqueçamos o que Harari e tantos dizem. O mito é que nos comove.
move as comunidades, é que agrega as comunidades, é que une as comunidades. E em todas dessas memórias partilhadas daquilo que nos constitui como comunidade, a Portugal, à Europa, ao homem no teatro do mundo, no encontro de culturas. Portanto, eu voltava ao início da minha intervenção, celebrando esta obra, agradecendo ao professor João Freire a elaboração desta antologia, do modo como o fez, não é? Ter feito isto do modo como fez. Não é qualquer antologia, é esta. E ao Sr. Almirante Alexandre Fonseca, que além de nos brindar com a sua Revista do Mar, belíssima revista, com belíssimos textos, belíssima colaboração, nos ter brindado agora com esta edição. E, portanto, muito obrigada por meterem nas vossas memórias navais, através desta intervenção. Espero que o feminino seja menos para a Marinha. Enfim, Ulisses fez-se prender aos mastros para ouvir as sereias, mas eu não sou sereia. Em qualquer descaso, o mar comporta os seus ecos e os seus cantos de sereia. E, portanto, estar todos aqui em terra, eu acho absolutamente notável. Estamos a resistir bastante, professora João. A todos, muito obrigada pela vossa atenção. Bem-ajam e espero ter apresentado de alguma forma este livro, que só com o convívio que gerou renovado se vai redimensionar como merece. Muito obrigada. O coordenador do livro, o Sr. Professor Dr. Moreira Freire, o diretor e proprietário da Editora Náutica Nacional, que edita este novo livro, excelentíssimo Sr. Almirante Alexandre da Fonseca, devendo, por ser uma senhora, ser naturalmente a primeira, também a co-apresentadora comigo deste livro, a excelentíssima senhora professora doutora Ana Bela Rita, e por último, todos os participantes nesta apresentação e conferência, que a inesperada, perversa e atualmente presente pandemia obriga a ter este formato, mas seguramente sem lhe retirar o interesse nem o brilho. Joaquim Monteiro Marques, Lisboa, Sintra, 27 de novembro de 2020. Pronunciar-me sobre o conteúdo e valor de um livro, sabendo antecipadamente que, prática e simultaneamente, o mesmo livro é também apresentado por uma ilustre professora da nossa presente inteligência, faz-me, modesta e atrevidamente, sentir um remalho na escrita à vez e às escuras, com o essa, de um episódio do Mistério da Estrada de Sintra. Vila, aliás, onde presentemente resido e de onde vos estou a falar. É, todavia, um privilégio poder estar aqui agora com os binóculos náuticos, ou seja, com uma visão estereoscópica civil de quem no mar viveu, a navegar, sublinhe-se, mais de 15 anos consecutivos, vivendo, testemunhando e colecionando histórias como muitas daquelas que nos é dado ler neste Memórias Navais, em boa hora, coordenado pelo nauta, nunca se perde o gosto do salgado, o sociólogo professor Dr. João Moreira Freire, e dado ao prelo pela Editora Náutica Nacional e pela coragem empresarial do seu sócio maioritário, diretor e meu prezado amigo, Almirante Henrique Alexandre da Fonseca, ambos a quem daqui saúdo e agradeço.
Não vos maçarei com uma recensão do livro, já brilhantemente feita pela nossa ilustre co-apresentadora, senhora professora Anabela Rita, já que o não critério que presidiu a apresentação dos diversos textos, todos ou quase de autores diferentes, bem como diferentes são as épocas, os estatutos profissionais e, maiormente, as experiências, é o que faz desta coletânea um original caleidoscópico de sentimentos, histórias e emoções que, no fundo, o acabam por definir, caracterizar e personalizar. Não sei se terá cabimento, agora e aqui, numa sociedade histórica da independência de Portugal, vir falar de um sentimento que, no Memórias Navais, o perpassa horizontalmente. Esse sentimento chama-se nacionalismo. Substantivo e palavra praticamente abolida do léxico português, politicamente conotadíssima e cuja alocução provoca geralmente algum desconforto, naturalmente por aquela conotação ser, a meu ver, injusta e, infelizmente, o ostracizar. Mas correndo o risco de alguma incorreção política, atrevo-me então a analisar que é o nacionalismo o traço comum à maioria dos relatos transcritos. E isto porque, seja pelo afastamento pátrio, seja pelo orgulho profissional, ele é, ou era, mais sentido e mais exacerbado. Muitos dos atuais e de outros politólogos que pouco ou nada abordam esta questão, talvez pelo mesmo preconceito a que antes aludi, são até capazes de confundir o conceito quando, e por exemplo, se referem a nacionalismo, quando Portugal participa ou ganha, como orgulhosamente o fez no ano transacto, um campeonato futebolístico internacional. Por engano e abuso de expressão, não se trata de nacionalismo, mas de clubismo. Portugal deixa de ser um sentimento para passar a ser um clube, só que de âmbito mais alargado. O nacionalismo que tanto caracteriza muitos dos textos lidos no Memórias Navais exprime-se num orgulho de pertencer, mas sobretudo de participar, através de atos e de ações, que não como espectadores, a uma nação, a uma cultura, a uma história, a uma língua, que não devemos só honrar e respeitar, mas sobretudo contribuir, através de todas as participações que, se nos propuserem ou formos chamados, quer isolada, quer coletivamente, para o engrandecimento da nação a que pertencemos e à terra onde os nossos pais nasceram, a pátria. Pertenci e pertenço a uma marinha mercante que durante muitos anos se orgulhava dos seus saberes náutico, técnico, comercial e profissional, que, como testemunhei em muitos portos e países de outras e afastadas latitudes e longitudes, era muitíssimo respeitada, reconhecida e admirada. O mesmo, aliás, se poderá dizer da nossa briosa Armada, que sempre pugnou pelas exímias qualidades profissionais e pessoais que a dignificavam e ainda a dignificam, sobretudo quando em exercícios e representações internacionais. Caída no zero absoluto, a nossa marinha mercante já não é nossa. E que não se confunda a expressiva marinha mercante que navega sobre o pavilhão verde de rubro, fruto do Registro Internacional da Madeira, e que em nada, mas absolutamente nada, é portuguesa, como a marinha mercante que se orgulhava não só da sua dimensão e modernidade, mas, e maxime, das suas tripulações estritamente nacionais, do seu saber e da sua representação nacional no estrangeiro. Era, pois, para além do seu valor económico no PIB português,
o sentimento de nacionalismo que lhe dava a razão de ser. Naturalmente que se pode contra-argumentar com muitas das marinhas estrangeiras que, apesar de ostentarem a sua bandeira nacional, são todavia compostas por tripulações multinacionais, onde por vezes se falam simultaneamente a bordo 4 ou 5 idiomas diferentes e muitos dos marítimos se não entendem uns aos outros. Sabemos que vivemos num mundo eminentemente economicista, competitivo, liberal e desapiedado, que se não rege pelos mesmos padrões e valores de um passado recente que nos educou e formou o caráter de muitos de nós. E no caminho multinacional que a economia leva e impõe, não tardará muito a que os navios da própria Armada venham a ter tripulações, elas também multinacionais, onde a língua de comunicação passa a ser o inglês internacional, que é o dialeto já atual quando um avião chinês aterra num aeroporto japonês. Poder-se argumentar que a nossa nova dimensão e fronteiras, que se estendem até praticamente ao Cabo Norte a norte e aos mares Negro e Mediterrâneo a leste e a sul, sempre com o Atlântico a oeste, constituem a nova nação, a europeia. Mas creio mesmo que um dos grandes males desta União Europeia, ao arrepio do que acontece nos outros dois grandes blocos político-económicos com que concorre e negocia, é exatamente a falta de um nacionalismo próprio, comum e impossível de ser alcançado, senão com séculos de vida e história coletiva, como acontece com os nacionalismos americano e chinês. Assim, e concluindo, diria que será mais difícil, se não impossível, nos próximos 100 anos, salvo melhor opinião, recolher textos como os da escassa centena que compõem este interessantíssimo livro Memórias Navais, já que quer a escrita, quer a leitura, quer mesmo os livros, são realidades que rapidamente se estão a desvanecer do mundo e que urge ainda, e enquanto possível, escrever e documentar para memórias futuras. Disse. Tenho de começar por agradecer penhoradamente, em primeiro lugar, ao dono da casa, ao Sr. Embaixador Rosalin, vice-presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, pedindo que faça a transmissão ao Sr. Presidente destes meus agradecimentos pela cedência do espaço e o acolhimento que deu a esta iniciativa do meu editor. Nunca pertenci propriamente a esse palácio, nem tive integração de alguma forma nele, mas não esqueço que ritualmente durante 7 anos, entre os 10 e os 17 anos de idade, aí como aluno do batalhão escolar do Colégio Militar, ensarelhávamos as armas depois do desfile pela Avenida da Liberdade abaixo, e antes de ir a uma cerimónia religiosa na igreja de São Domingos, em cada dia 3 de março, em que se festejava o aniversário da fundação desse colégio. Depois, tenho que agradecer ao meu editor, o almirante Alexandre da Fonseca, que tem feito uma atividade verdadeiramente incansável na promoção deste livro, podendo dizer dos já vários editores que experimentei que publicaram trabalhos meus, nunca tive realmente alguém tão pessoalmente interessado no livro que arriscou editar. Muito obrigado. Sobretudo, hoje, neste momento, tenho que agradecer à professora
Anabela Rita e ao comandante Joaquim Monteiro Marques as excelentes apresentações e intervenções que fizeram, apresentando para um público tão especial, ao mesmo tempo o mídia que nos liga neste momento a nós, os presentes, a excelência das intervenções que fizeram. Tomei 2 ou 3 notas, mas porventura deixá-las aí para o final da pequena intervenção que vou fazer. 2 ou 3 notas que se ligam a frases que me tocaram nas intervenções feitas. Qualquer delas, de resto. E gostaria ainda de agradecer, tenho que agradecer aos amigos e outras pessoas que eu não sou capaz de identificar, a vista e o ouvido já não ajudam muito, e que estão presentes nesta rede. Dos que não nomeei há bocado porque não identifiquei ou chegaram já depois, não queria esquecer Carica Mercedes, Peixoto, em linha, o António Firmino da Costa, meu colega do Isqueté, creio que o Navais Caldeira, da Guarda, o Alves de Fraga, talvez mais algum outro que eu não seja capaz no momento de identificar. Mas a todos, evidentemente, o meu agradecimento e espero que aproveitem destas intervenções magníficas que foram feitas. 3 tópicos ou 4 que gostaria de referir neste momento. A gênese deste livro. A professora Anabela Rita identificou perfeitamente o seu modo de apresentação, revelando o processo de construção que foi seguido. De facto, a ideia foi-me sugerida e, digamos, as meia dúzia de primeiras difusões que fiz, os primeiros textos difundidos, tinham em mim a ideia de 2 livros que tiveram no seu tempo um largo curso de leitores na Marinha, nos meios náuticos, 2 livros do século XIX e que haviam sido publicados sob a forma de folhetins na imprensa periódica da época. Os quadros navais e as narrativas navais, que tiveram depois outras reedições já no século XX e, francamente, não sabendo se o projeto iria de facto avante, o meu modelo foi esse, tentar recriar o folhetim agora em meios eletrónicos, por e-mail. O facto é que se criou uma certa dinâmica entre os textos que eu ia periodicamente difundindo a um grupo limitado e direcionado de gente do mar, de gente que eu conhecia, atingiram e estabilizaram-se à volta de uns 150 nomes, e os ecos que essas pessoas, que várias dessas pessoas me iam fazendo, em geral, gostando e incentivando a prosseguir. E a partir de certa altura, não foi só aquilo que eu tinha na cabeça à mão, foi também algo que fui ainda procurar um pouco mais, pesquisar bibliograficamente para completar aquilo que me parecia dever incluir como diversidade destes aspectos, digamos, num período tão largo e ao mesmo tempo só possível de transpor para a literatura e para a leitura num espaço relativamente limitado de 100 e tal, 200 ou 300 páginas impressas. A republicação, porque foram textos sempre publicados em devido tempo, em alguns casos aliviando de problemas de direitos autorais, noutros casos, num ou outro, já foi há bocado referido pelo Almirante Fonseca, de autores ainda vivos, obtendo eu necessariamente a sua permissão.
procuraram, de facto, dar uma imagem o mais possível representativa dessas diversidades. E já vou referir um bocado aquelas que estiveram, sobretudo, presentes no meu espírito. Mas a intenção, qual a intenção fundamental desta difusão, e agora sob a forma de livro? A preservação, a difusão de uma cultura marítima que eu pressinto estar em perda. E nesse aspecto retomo justamente uma parte importante daquilo que disse o comandante Monteiro Marques, que falou mesmo, salvo erro, em dissolução, em perda, enfim, qualquer palavra com esse sentido. Eu ligo-a, sobretudo, além de transformações de ordem política global, mundial, geoestratégica, etc., eu ligo muito também à evolução técnica. E há poucas semanas, numa intervenção que fiz na Academia de Marinha, arrisquei dizer que, não sei se daqui a o tal século que o comandante Monteiro Marques falou, que os navios sejam tripulados por conjuntos muito diversificados de pessoas, de etnias, de falares diversos, todos porventura unidos funcionalmente pela língua inglesa, mas talvez também substituídos por navios comandados à distância a partir de salas de controle em terra. E digamos assim, como uma parte, porventura, do transporte aéreo, da aviação, já está a fazer esses passos, não sei, e já há experiências, suponho eu, para artefactos navais com essas características, que isso, evidentemente, num cenário ainda de ficção científica, viria a fazer desaparecer os homens e as mulheres do mar e, portanto, as culturas marítimas. A segunda intenção que me levou a desenvolver este projeto foi a de procurar sensibilizar os jovens, os educadores, os professores, as escolas para esta história e para a pouca presença na nossa vida cotidiana, nos nossos ensinos mesmo, gerais, para a juventude, destes aspectos talvez porventura obscurecidos pela memória mais antiga do Portugal de 500, das descobertas, etc. Depois pareceu-me também que seria desejável, como intenção, estimular instituições que possam difundir estes valores. Municípios ribeirinhos, museus marítimos, televisões, e alguma coisa se vê também num outro aspecto, que é o de poder suscitar inspirações para obras culturais, de cinema, de teatro, de ópera, etc. Finalmente, também, julgo que isto também pode ter algum pequeno impacto no suscitamento de novos estudos, de novas investigações na universidade. Ocorre-me, por exemplo, que um dos relatos aí inserido no livro é sobre o naufrágio de um navio de salvação, um navio da Marinha em 1936, junto ao Bugio, que já foi objeto de investigações arqueológicas submarinas para determinar mais exatamente como é que ocorreu esse naufrágio, a ocorrência, etc., porque ainda há vestígios submarinos que o podem testemunhar e ajudar a perceber. E creio que coisas semelhantes já se fizeram nos espaços do Skagerrak, da Jutlândia, sobre a última grande batalha puramente naval que aconteceu no século XX, em 1916, entre ingleses e alemães. Sobre o meu tópico das notas de leitura, a professora Anabela Rita esclareceu de maneira irrepreensível e fantástica a aparente desorganização do livro, que de resto é referida pelo comandante
Augusto Salgado no prefácio. E por isso realmente eu tive especial cuidado na questão da elaboração dos 2 índices. E, digamos, de fundir num único índice remissivo a perspectiva dos nomes das pessoas, mas também dos navios, dos lugares, etc., com as outras, as cronológicas, etc., dos temas, etc. A autoria dos textos, evidentemente, não é minha, e da sua qualidade, o leitor, como sempre, é o derradeiro juiz. Portanto, ficará à apreciação de cada um de vós, e evidentemente também há diferenças de qualidade dos escritos aqui inseridos. Mas eu não desejaria escamotear o meu papel de tesoura, de seleção, de cortes, por vezes, com a maior preocupação de fidelidade em relação à intenção, ao espírito, aos objetivos que estavam na cabeça do autor, no coração do autor, e que por vezes tiveram que ser aqui encurtados, trazidos de maneira mais fragmentária. E o último tópico é sobre o retrato das diversidades que eu procurei, de facto, assegurar. São 2 séculos, são vários regimes políticos nacionais e conjunturas nacionais e internacionais muito diversas, mas há, de facto, a meu ver, uma continuidade da instituição marinha e dos traços essenciais da sua cultura profissional, sempre com uma cada vez maior especialização funcional, profissional, por vezes com perda de algumas competências para terceiras entidades. Por exemplo, no século XIX, isso já, digamos assim, as minhas investigações paralelas sobre a história marítima e colonial portuguesa destes últimos 2 séculos levaram-me a completar melhor a noção que tenho mas, por exemplo, as relações entre alfândegas, que era um dos pilares essenciais de financiamento do Estado na altura, nomeadamente do Estado Imperial, do Estado Ultramarino, e a Marinha de Guerra, eram muitíssimo mais fortes do que, a partir de certa altura, o foram. A mesma coisa com os portos. Digamos que o apetrechamento técnico dos portos em termos modernos, chamemos assim, mecanizados, é uma conquista que suscitou depois a autonomização da forma de administrar esse setor, tal como o desenvolvimento do transporte marítimo. Nesse aspecto, o transporte marítimo ter-se-á desenvolvido mais e de maneira mais diversa do que o próprio setor pesqueiro. Depois as transições técnicas, aquela lindíssima imagem que conseguimos obter para ilustrar a capa, também eu pus isso na pequena nota técnica, a ficha técnica do livro, também representa com a bandeira que tem içada 2 regimes políticos, um navio que durou 40 anos quase, que teve 2 épocas em si mesmo, que teve várias novidades ou várias singularidades, e que ainda tem, naquela altura, mastros onde se içavam velas, se não tanto para a propulsão, mas para mais para estabilizar os efeitos da ondulação, etc. Portanto, transições técnicas muitíssimo grandes, o surgimento da eletricidade, primeiro da construção em ferro e em aço e da propulsão mecânica, depois a eletricidade, a eletrónica, a rádio, tudo isso. E no armamento, desenvolvimentos também que, sobretudo, as grandes guerras internacionais permitiram ou exigiram. Os factos marítimos também não vou referir, mas procurei que não fossem esquecidos alguns momentos geralmente dramáticos. Também há passagens de êxtase da beleza que a paisagem marítima tantas vezes é capaz de nos oferecer.
Os vários oceanos, os navios portugueses neste período histórico destes 2 séculos ainda sulcaram os grandes mares, Atlântico, Índico, mesmo um pouco o Pacífico, e também os rios e os lagos. A Guiné, é claro, em circunstâncias de guerra, o que foi um período, apesar de tudo, neste arco temporal bastante limitado, mas os rios da Guiné, o grande lago Niassa, foram situações que também eu procurei não esquecer. Necessariamente, os acontecimentos aqui relatados, ou que são o pano de fundo de pequenos atos humanos, na sua grande maioria dos casos, são navios de guerra, são navios da Armada, sobretudo pelo facto evidente de serem oficiais da Armada os seus autores. Mais do que os marinheiros, as praças da Armada, ou a mestrança, os sargentos, ou os oficiais da Marinha Mercante, ou os radiotelegrafistas, ou etc., foram esses, talvez porque tivessem, apesar de tudo, alguns momentos de folga e inclinação cultural para a leitura e para a escrita deles próprios. Por essa razão, aqui aparecem com maior frequência. Mas também temos relatos relativos à Marinha Mercante, às pescas, mesmo ao pessoal portuário, sobre os quais ainda, porventura, seria dos setores mais difíceis de recolher memória. E os diversos grupos ou classes profissionais, grupos sociais internos a estas corporações, a estas profissões. Creio que não terei esquecido os principais, embora tenha a noção, por exemplo, e assinalei isso, que escrevi pouco sobre os médicos de marinha, e no entanto, por exemplo, do século XIX são magníficos os relatórios que muitos deles fizeram sobre as situações ultramarinas, revelando como viviam então indígenas, colonos e marinheiros. Mas talvez em forma de crónica tenho escrito menos. Também encontrei um pouco talvez o mesmo fenómeno em relação aos aviadores navais. E pronto, os ambientes de guerra são necessariamente aqui também referidos. Temos as guerras históricas ultramarinas da época da consolidação do Império Colonial Africano, sobretudo, que restava no final do século XIX, as guerras coloniais do nosso tempo, dos mais velhos que agora ainda estão por aqui, mas sem esquecer as guerras civis e sem esquecer as grandes guerras internacionais nas quais o Portugal se envolveu, mais ou menos marginalmente, mas há o caso da Primeira Guerra, e que não se envolveu, mas testemunhou em várias circunstâncias, como a Guerra Hispano-Americana, como a Guerra Civil Espanhola dos anos 30, como a Segunda Guerra Mundial. E para terminar, gostaria de fazer uma referência dupla, quer a uma frase dita pelo comandante Monteiro Marcos e também uma ideia expressa pela professora Anabela Rita. A questão do patriotismo, ele aqui não aparece como um objeto de centramento do meu interesse, mas ele transparece, obviamente, dos relatos, sob a forma de patriotismo, diria, dos relatos de muitos destes autores. Devo dizer que, na minha perspectiva, o afeto que foi sublinhado pela professora sobre as coisas e agentes do mar ultrapassa esse aspecto que é mais afetivo, mas menos racional para mim. E nesse ponto posso dizer que tenho preparado, digamos que uma segunda série de memórias navais que começarei a difundir de modo semelhante, não exatamente o mesmo, mas que é sobre o mar dos outros. Portanto, para quem se interessa, ao fim
daqui a algum tempo, não muito espero, teremos porventura uma obra sobre o mar dos outros, e ele não é realmente tão diferente do nosso, do português, como isso. E relativamente à referência do último texto e da última frase que a professora Anabela Rita não deixou escapar na minha escolha, qualificando-a de queirosiana, eu diria que ela com isso desvendou, de certa maneira, algo que estava em mim, subjacente, mas que ela, ao seu olhar arguto, analítico, não escapou. E que é uma espécie de hesitação de vivência partida, de repartida, no binómio entre realismo e idealismo. E portanto, o realismo queirosiano, a forma descrita que aqui realmente reconheço que transparece, contém também uma espécie de nostalgia de algo que talvez seja finalmente atribuível ao período que nós vivemos, uma pequena secção, as últimas décadas, mas do qual eu pessoalmente tenho sempre um eco quando me lembro que o meu avô terá ouvido a voz, as emoções de personalidades do princípio do século passado, do fim do século XIX. O meu avô esteve nas campanhas de Moçambique, do Mouzinha, etc., em 1895. Portanto, essas vivências não ficam só nos, porventura, modernos registros audiofónicos que permitem conservar, ou hoje vídeos que permitem conservar retratos muito interessantes, mas que não captam tudo. E, portanto, estes aspectos afetivos e emocionais estão sempre presentes, e eu julgo que é bom que possam continuar a estar. Muito obrigado a todos pela atenção e pelo interesse que revelam em ter seguido esta sessão. Muito obrigado. E passo a palavra, creio eu, ao Almirante Alexandre Fonseca. Agradeço muito aos dois apresentadores e ao professor João Freire as respectivas intervenções muito interessantes. Nós tínhamos pensado vir agora um período para perguntas e respostas, mas realmente as intervenções foram muito interessantes, mas também demoraram um bocadinho mais, porém vamos ter que encerrar. Agradeço a todos, às quase 3 dezenas de participantes nesta sessão, a sua presença. Agradecemos muito e aproveitamos para referir a alguém que queira adquirir o livro Memórias Navais, envia, por favor, um mail para revistamarinha@gmail.com. revistamarinha@gmail.com. Mande-nos um mail que nós tratamos disso, com todo o prazer. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Terminado.